Bom dia, meninas! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje é segunda-feira e a gente está aqui meditando a palavra de Deus. Uma semana, né? Abençoada para todos nós. E uma chance enorme de mudar tudo aquilo de errado que a gente fez a semana passada, né? A gente pode consertar, a gente está tendo esse tempo, esse favor de Deus, né, em estarmos vivos para isso, né? Então, então hoje a palavra de Deus, ela vem falar um pouquinho, ela vem falar de fé, né? Vem dar uma continuidade do Evangelho de sábado, falar de fé e vem falar também de justiça, né? Jesus vem mostrar o quanto ele é justo, a quem ele deve, ele paga, né? Que a gente tem que olhar para Jesus e trazer esse exemplo que ele é, que ele nos dá, né? Então ele mostrou a Pedro ali, ele testou a fé de Pedro e ao mesmo tempo que ele testou, ele mostrou a fidelidade, né, em pagar aquilo que a gente deve. E através desse evangelho também a gente vai ver o tamanho da fé de Pedro. A gente também vai ver como que Jesus faz para nos dar o auxílio que precisamos. De onde ele tira? Ele tira de qualquer lugar, porque ele é o poderoso, ele pode fazer e ele tira de qualquer lugar, então a gente não tem o que temer. Se nos falta algo material, a gente não precisa temer, porque vai chegar no nosso alcance. Porque Jesus, ele tira até de dentro do peixe. De dentro do peixe. Mas a gente precisa ter a fé de Pedro, né? Fico imaginando como Pedro saiu ali de junto de Jesus para ir ao mar pescar e o primeiro peixe, né, ele encontrar ali aquela moeda que Jesus pede. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, meninas, hoje o Evangelho de Jesus está em Mateus, no capítulo 17, no versículo do 22 ao 27. Jesus vem nos falar sobre justiça. Ele vem nos mostrar. Engraçado que eu estava lendo aqui, eu estava vendo. Jesus, ele nos ensina a caminhar nesse mundo com todos os detalhes. Como a gente deve agir, como a gente deve viver nesse mundo. A palavra de Deus, ela é uma mistura de tudo quanto é de ensinamento bons para a gente. Essa passagem de hoje, Jesus vem nos ensinar como ser justo. A gente precisa ser justo, a gente precisa pagar os nossos impostos, né? E aí, os mestres da lei perguntam se Jesus, como um cristão, paga o imposto dele direitinho. Pedro vai lá e diz, paga sim, né? Paga sim. Então Pedro vem afirmar que nós que somos cristãos devemos pagar sim as nossas dívidas, né? As nossas dívidas cívicas, a gente tem que pagar, a gente tem que ser honesto, né? A gente tem que pagar os nossos impostos. Não é porque somos cristãos, não é porque a gente tem que pagar, deixar de tem gente que como é que se diz, que fica fazendo corpo mole para pagar as coisas. Eu não vou pagar isso aqui, porque isso é um roubo, porque isso, porque aquilo. Se eles estão roubando, é problema deles. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que pagar os nossos impostos, né? Mas aí quando a gente está lendo aqui, a gente percebe uma coisa, que Jesus, ele não tinha dinheiro, né? Jesus, ele não tinha dinheiro. Assim como muitos de nós, às vezes, nos encontramos sem dinheiro, Jesus não tinha. Por quê? Porque Jesus, ele era pobre. Jesus era uma pessoa pobre, Jesus não tinha dinheiro. Jesus vivia para a obra do Senhor, né? Então, Jesus vivia curando, vivia pregando a palavra de Deus, porque o objetivo dele aqui nesse mundo era esse. Então, o foco... Aí você pode fazer a pergunta, mas se ele não pagou, é porque ele era veaco? É porque ele não queria pagar? Não. Eu acredito que ele
focava nas coisas, e essa é a mensagem que tem que ser trazida para nós. Ele focava primeiro nas coisas de Deus. Primeiro ele focava, ele vivia para as coisas de Deus. Então, a coisa do imposto não era tão importante quanto, mas ele pagava, porque Pedro afirmou que ele pagava. E em seguida você vai ver que ele, não tendo dinheiro, né, nem ele e nem Pedro, porque a palavra diz, paga por mim, paga por ti. Jesus fez um milagre ali. Jesus manda Pedro ir lá no mar, o primeiro peixe tinha uma moeda dentro, né? Foi um dos milagres de Jesus, foi esse, interessante, né? Que Jesus foi lá, pegou uma moeda, né? Uma moeda, o suficiente para que ele pagasse o imposto dele e o de Pedro. Ele não pegou muito, e ele poderia, né? A gente sabe que ele tinha o poder de pegar um saco de dinheiro, uma rede de dinheiro ali, se ele quisesse. Mas não, ó. Porque para Deus é só o suficiente. Para Jesus, nós só precisamos do suficiente para sobreviver. E naquele momento ele só necessitava daquilo ali. Ele não precisava de dinheiro para sobreviver. Ele andava simplesmente simples. Sandálias de couro no pé, aqueles mantos, né? Onde ele chegava, ele multiplicava o peixe, o pão ele comia, né? Mas o imposto da vida do mundo onde ele estava vivendo tinha que ser pago. E ele não deixou que entardecesse para que ele pagasse. Ele foi lá e pagou logo. Mas ele não tinha o dinheiro físico em mãos, né? Assim como muitos de nós não temos. Então, o que a gente pode trazer para a nossa vida? Em primeiro lugar, esse ensinamento. O ensinamento de que não é porque somos cristãos que a gente não tem que pagar os nossos impostos aqui na terra. Temos que pagar sim. A gente tem que pagar não só os impostos, como tudo aquilo que a gente compra. Tudo aquilo que a gente compra, a gente tem que pagar. Não existe essa, eu comprei, mas não tenho dinheiro. Se você não tem dinheiro, para que comprou? Precisamos ser justos. Justo conosco, justo com Deus e justo com quem a gente comprou as coisas, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa que nos vendeu tem a obrigação de esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos por uma mercadoria que foi vendida e simplesmente você não está nem aí para pagar. Ah, eu não tenho para pagar. A gente precisa, né, olhar e ver aquilo que a gente necessita verdadeiramente. O consumismo hoje em dia é enorme. É muito bom a gente comprar, é muito bom a gente fazer compras, comprar roupa, sapato, tal, mas a gente só precisa ter o suficiente, né? Ter o suficiente, não é nada demais você gostar de uma bolsa, você gostar de você comprar, mas você ter 300 bolsas, 300 pares de sapato, o guarda-roupa que não cabe nem roupa, muitas vezes tu tem roupa que nem tu veste, mas também não dá a ninguém. As minhas coisas eu não dou a ninguém. Tenho o maior ciúme, eu não dou a ninguém. Jesus não quer isso. Jesus não quer. Ele mostrou aqui a humildade que ele tem. Jesus era uma pessoa humilde. Jesus era uma pessoa que não tinha dinheiro. Ele vivia aqui na terra, mas ele não tinha dinheiro. Então, nesse momento que os mestres da lei fizeram essa pergunta, era como se eles estivessem cobrando a ele. E aí ele se sentiu cobrado. E quando ele se sentiu cobrado, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha o poder de fazer o milagre e de conseguir o dinheiro. Então ele fez o milagre. Aquela moeda está dentro daquele peixe ali. Mas a gente pode extrair muito mais dessa passagem, né? A gente pode ver a honestidade de Jesus, né? A gente pode tirar a fé de Pedro, de ir lá. Pedro nem hesitou em falar, mas Senhor, como que eu vou achar esse peixe dentro do mar, um mar enorme? Esse peixe, como eu vou saber, né, que esse peixe tá, o peixe tá ali? Porque quando você joga a rede, vem muitos peixes. Mas Jesus fala, né? O primeiro peixe que você pescar,
Também Pedro não tinha garantia que ia pegar só um peixe, ele poderia pegar mais de um peixe. Então, Pedro nem hesitou, Pedro foi. Eu fico imaginando a cabeça de Pedro indo lá. Acho que Pedro ia lá, andando lá, e falando, rapaz, o Senhor mandou eu ir ali. Como que uma moeda vai aparecer dentro do peixe? Mas Pedro foi. Pedro foi obediente e foi. E assim aconteceu. Lá estava a moeda. Trazendo para a nossa vida, a gente precisa ter um pouquinho só, né, da obediência de Pedro. Quando Jesus nos diz, calma, as coisas vão passar. Esse tempo ruim vai passar na tua vida. Calma, eu estou aqui. Quando tu não tem o dinheiro para comprar fazer tua feira, tu não tem o dinheiro para pagar tuas contas, Jesus diz, calma, eu estou aqui. Eu vou lhe dar o favor que você está precisando, mas é o que você está precisando, né? E espera que vai chegar, e chega. Pode ter certeza que chega, mas também só chega aquilo que você necessitar. Se você tiver faltando algo na sua casa, vai chegar só uma cesta básica, não vai chegar uma feira enorme para você, não. Para você passar meses, não. Vai passar para você ou comer durante o dia, as 3 refeições do dia, ou vai chegar para você passar a semana. Por quê? Porque Jesus, ele é justo. Ele dá só o que tu precisa. Porque se ele for te dar mais, tu já vai começar a se acomodar. Tu não quer mais trabalhar? Não, porque aqui eu tenho uma fé formada, vou estar de joelho pedindo a Deus, vai cair do céu. Jesus diz, não, eu vou te dar para hoje, mas eu quero ver teu esforço também. Então, ele ali, naquele momento, eu acredito que ele testou Pedro também. Porque Pedro poderia fazer 1000 perguntas, mas Senhor, como assim? Como assim eu vou achar uma moeda dentro de um peixe? Mas Pedro, naquele momento, foi um homem obediente e foi lá. Nem Pedro tinha dinheiro, acredito eu, e nem ele tinha dinheiro. Por quê? Porque eles caminhavam, falavam da palavra de Deus. Eles não andavam com dinheiro, eles não tinham dinheiro. Eles não trabalhavam para ganhar dinheiro. Eles trabalhavam para Jesus, para ganhar almas para Jesus. Então, eles não tinham dinheiro. Não é como os muitos hoje, que se chama para fazer uma pregação e é valores altíssimos que se cobra para falar da palavra de Deus. Não era como hoje, que você chama um ministério de música famoso, até de padres mesmo. É um absurdo. Ah, o padre tal está em lugar tal. Vai lá ver o ingresso, quanto é. Um absurdo. Para você falar, para você pregar, é um absurdo. E aí Jesus manda Pedro e Pedro vai. A gente hoje tem que ver essa obediência de Pedro, essa fé de Pedro. E Pedro, quando chegou lá, Pedro encontrou realmente o auxílio que eles dois estavam precisando. Na nossa vida, a gente tem que ser justo. Porque Deus, ele se agrada da justiça. A gente tem que ser justo. Se você não quer se enrolar com dívidas, com conta, você tem que fazer tudo certinho, tudo direitinho. Eu estou pagando tal coisa, só posso comprar quando eu pagar tal coisa. Eu preciso de tal coisa, mas eu só posso quando eu terminar. Eu não posso atropelar uma dívida em cima da outra para que eu me atrapalhe os outros. Porque de que adianta? De que adianta eu me atrapalhar todinha e depois eu não ter crédito em canto nenhum? Eu me atrapalhar todinha, atrapalhar os outros, as pessoas que ganham, que muitas vezes não é uma renda extra, mas é uma renda principal, essas vendas dessas pessoas. Aqui fala-se de imposto, de dívidas cívicas, mas aqui a gente pode trazer para toda a nossa vida. Para toda a nossa vida. Veja o sabotamento de imposto que existe. É muita coisa errada que existe nesse meio. E muitas vezes você olha as pessoas que têm assim grandes empresas, grandes bens, os impostos são lá em cima.
vou pagar não, vamos desviar bem aqui. A gente vai desviar bem aqui, isso aqui. E a gente vai se livrar desse imposto tal aqui. E aí, Jesus vem dizer, tá errado. Tá errado. Haja como homem, haja como uma mulher. Viu? Eu vou deixar o exemplo bem aqui. Eu sou um cristão, mas eu pago o meu imposto. Eu pago, meus discípulos pagam o imposto. E aí Jesus vem nos mostrar isso, a palavra de Deus. Que sejamos justos para que a gente possa obter justiça de Deus na nossa vida. Né? Porque a gente sendo justo com as pessoas, Deus vai ser justo com a gente. Você viu que ele acabou de fazer um milagre. Mandou que Pedro fosse lá buscar o milagre para eles dois. É assim que ele faz na nossa vida. Quando a gente é justo com as pessoas também. Né? Quando a gente é justo. Quando a gente pega algo emprestado de alguém, a gente devolve. A gente está sendo justo. Né? Então Jesus vem falar isso, sobre isso. Ele hoje vem falar sobre isso. Vem nos trazer Pedro como exemplo de fé. Né? Eu fico imaginando a cabeça de Pedro. Como que eu vou achar uma moeda dentro do peixe? Né? Mas estava lá. A moeda estava lá. Né? Assim como a providência chega na nossa vida. Não existe lugar. Quando Jesus ele quer fazer um milagre, ele faz. Não existe tempo ruim. Se você tem fé nele, ele vai fazer o milagre. Ele vai buscar dentro do peixe, dentro da baleia, dentro de onde for. Ele vai buscar o teu auxílio que tu está precisando. Não é? É o que tu estás precisando. Só. Não é mais, não é riqueza, como muitos pregam aí, prosperidade, né? Muitas igrejas aí, hoje em dia tem essa coisa da prosperidade. Venha pra cá que você vai enricar, que você vai ter isso, você vai ter aquilo. Sua empresa vai subir. Tem empresa que tá lá embaixo. Oxe, não dá 3 meses, a empresa tá lá em cima. Faturando milhões. Eu desacredito, viu? Que é de Deus que vem essas coisas. Porque as coisas de Deus é muito difícil. As coisas de Deus não é fácil, não. Quando Ele quer te dar algo, Ele te dá só o suficiente. Né? Só o suficiente. Jamais Ele bota a mão para que você tenha demasiadamente, da noite para o dia, alguma coisa. Ele pode te dar saúde para que você trabalhe e obtenha riquezas. Mas isso leva tempo. Isso leva muito tempo. É uma vida para você construir uma vida estável, né? E você possa viver tranquilamente. É uma vida, né? Mas a teoria aí que tem esse povo aí, né? Da prosperidade, com 2, 3 meses você tá riquíssimo. Sua empresa tá faturando milhões, sua garagem tem carros altíssimos. Pronto. E foi Deus que deu. Eles falam que foi Deus que deu, mas a palavra está dizendo aqui, não. Desconfie, que Deus ele só dá o suficiente. Até para ele pegou o suficiente naquele momento. Né? Ele pegou só uma moeda que dava para pagar o imposto dos dois. Uma. Pronto, ele só precisava daquilo ali. A gente só precisa do necessário para sobreviver. A gente só precisa daquilo que Deus nos dá. Não almeje muita coisa, não. Não precisa você almejar muita coisa, não. Só precisa você almejar o que Jesus tem para você. Tenha o suficiente, queira ter uma vida boa, sim. Quem é que não quer? Deitar a cabeça no travesseiro e saber que não tem nenhuma dívida, que está tudo pago, que seu armário está cheio, que você, um final de semana, você tem o seu dinheiro para você se divertir com a sua família, ter um lazer, que ninguém é de ferro, né? Pronto. Almeje isso. Isso é suficiente para você. Porque quando chegar ao final da vida, você vai em paz. Você não vai ficar se apegando a bens,
né? Ah, porque eu quero, porque eu não quero morrer, porque eu não quero deixar, porque eu não quero morrer, porque eu não quero deixar, não é assim? Então, o Evangelho hoje vem falar sobre justiça. Vamos procurar ser justos diante de Deus. Uma boa semana para vocês e um bom dia também. Tchau!